todos. Tivemos já aqui um brilhante vídeo que faz aqui uma grande introdução. Em primeiro lugar, o meu nome é Paulo Ferrão, sou professor do técnico, participei neste projeto e a Maria João convidou-me para estar aqui hoje convosco como moderador. Em termos de cidades, eu vou só aqui fazer se calhar esta introdução em inglês e depois passo para português. So, in terms of cities, so I am a member of the mission board of the Carbon Neutral and Smart Cities in the European Commission, and currently I am involved in a team that is developing the national strategy for smart cities in Portugal. So I'm very happy to be with you here today to discuss this great project. And one of the reasons I think this is very, very important is because, for example, just recently we are conducting this work to understand how the different municipalities feel about smart cities, and there is not a lot of knowledge about it. And people claim for a better understanding of what it is, and in particular to better understand what they can do and to learn from existing projects. So today it is this very memorable day because there is the opportunity to share with all of you and then with all the Portugal in particular all the great things that have been done in sharing cities. And today we have a huge privilege to start with a great panel. I would like, of course, to announce first Amish Laxmides, which represents here today the mayor of Lisbon, Carlos Moedas. So he's a member of his cabinet, and as far as I know, he's really responsible for these areas. So we count a lot on you. So you have a very, very big mission to carry on, and certainly we will be very interested in listening from you and your views and how do you think the sharing cities can contribute. And Nathan Pierce is really the director of the project of the sharing cities, so he's the champion of this project. So we could not have a better panel. So without any further ado, gostava de convidar o Dr. Amish Laxmides para nos dar a sua perspectiva. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, professor, pelas palavras amigas e por colocar já o peso nos ombros passado um mês. Mas desafio aceito. Obrigado, professor, amigo da ciência e professor catedrático no técnico. Dear Nathan, thank you for being here and thank you for your leadership in this Sharing Cities program. Dear, em português, excelentíssimos representantes dos parceiros institucionais do Sharing Cities, caros colegas da Câmara Municipal de Lisboa. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, muito obrigado por me convidarem hoje para estar aqui na cerimónia de abertura e muito obrigado por estarem aqui para me ouvir. Obviamente não sou o engenheiro Carlos Moedas, não sou o Presidente, mas acho que é um bom pronúncio, como o professor disse, da pasta das alterações climáticas e da transição climática estar no gabinete do Sr. Presidente. E, portanto, estaremos aqui 4 anos para trabalhar em conjunto com a Enova e com o Sharing Cities. Mas o Presidente, nestes dias que está a conhecer a casa, numa das reuniões, aliás, até disse que a Câmara Municipal de Lisboa, nesta altura, é como um piloto a começar no cockpit. Sendo os botões, as coisas não dão em nada. Sendo outros, e parece que vai tudo em modo autopiloto e já está tudo a rolar. E a Lisboa é Nova é um bocado isso, é o nosso autopiloto. Estes números falam por si. Desde há 12 anos temos uma estratégia bastante ativa e dinâmica na Câmara Municipal de Lisboa e isso deve-se ao Enova. O Enova é o nosso airbag e é o nosso autopiloto nesta batalha. Portanto, parabéns à Maria Santos, a administradora, parabéns à Maria João e à Filipa por liderarem esta instituição juntamente com Londres e com Milão. Mas parabéns, sobretudo, por criarem uma base uma base comum assente em economias de escala que materializa este conceito de cidades inteligentes. Esta colaboração de cidades inteligentes do Sharing City tem três eixos fundamentais: as cidades, as indústrias e as universidades, aqui representadas neste painel, mas tem uma particular palavra que eu achei bastante interessante e que está aqui no nome, que é a palavra farol. São cidades farol destes projetos. E esta palavra fez-me trazer 2 mensagens aqui hoje para vocês. Primeiro é que o multilateralismo é o farol da transição justa
e energética, da transição verde e justa. Eu não sou especialista em assuntos climáticos, não sou especialista em energia, o meu background é de relações internacionais e, portanto, estou na fase de ouvir podcasts no Spotify e ouvi há dias um podcast que é Climate Change for Beginners, de um cientista irlandês. Ele sucinta de forma muito clara e resume de forma muito simples aqueles que são os problemas das alterações climáticas. Enfim, e para os políticos isto é bastante bom, de forma sucinta, para depois aplicarmos. Mas a verdade é que foi preciso um cientista vir num dos seus episódios dizer que este problema não é um problema de ação individual, é um problema de ação coletiva. É ótimo nós reciclarmos, é ótimo nós pouparmos, mas é uma ação coletiva, com as cidades, com as autarquias, com as regiões, com a União Europeia, que financia este programa. E, portanto, numa altura em que a democracia sofre algumas ansiedades, é importantíssimo assegurarmos que o farol deste progresso, o farol desta inovação é a ciência e a investigação. Mas essa investigação, no Sharing Cities, materializa-se. E materializa-se em vários pilares. Primeiro, este farol significa a reabilitação de edifícios. Neste programa tivemos intervenções de diferentes tipologias em diferentes edifícios que reduziram as necessidades de energia dos edifícios e aumentou o uso de energias renováveis da cidade. Esta renovação permitiu descarbonizar o sistema energético local, tornando-o mais seguro e mais estável. Este farol significa também sistemas de gestão de energia sustentável. Em Lisboa foram implementados a 2 níveis, ao nível dos espaços do Conselho e ao nível da cidade, integrando e agregando dados históricos, dinâmicos a nível municipal, uma ferramenta de visualização abrangente. Mas ser este farol de progresso significa também o envolvimento do cidadão no mercado social digital. Aqui, o Sharing Cities lançou o programa Sharing Lisboa, uma experiência piloto a nível europeu que promove comportamentos de benefícios, comportamentos ambientalmente mais sustentáveis, através de um conjunto de benefícios e recompensas que une o cidadão, a comunidade escolar e o comércio local. Fez-se na mobilidade elétrica, fez-se um candeeiro inteligente e há toda uma inovação por trás de uma plataforma de partilha urbana que vocês vão discutir no próximo painel e na próxima sessão. Esta é a primeira mensagem. A segunda mensagem que queria-vos deixar aqui é que é preciso começar a olhar Lisboa e temos de trabalhar no próximo passo, que é olhar Lisboa como a cidade do farol do Estado Social local. A verdade é que o conceito de Smart City nas ruas precisa de ser ainda implementado. É preciso explicar às pessoas, muitas vezes, com essas suas ansiedades e com as suas frustrações, o que é que o Smart City traz para as vidas, para o dia-a-dia das pessoas. O que é que nós podemos fazer com estes números, com estes resultados extraordinários, como fez no bairro da Boa Vista ou no bairro Padre Cruz, o que é que isto traz para as pessoas? Como é que o avanço da ciência e da investigação pode tirar as pessoas de situações vulneráveis? O mayor de São José, Costa Rica, há dias, dizia que o pior que pode acontecer nas alterações climáticas é a pobreza. E, de facto, a pobreza energética e a saúde urbana são 2 vertentes que ainda temos de trabalhar. E, por isso, o Estado Social local tem de descer às pessoas, tem de unir-se com parcerias, tem de unir-se com parceiros como estão aqui presentes hoje. Nós temos aqui parceiros a nível global. Este programa é liderado pelas cidades de Londres e Milão e conta com 34 parceiros de 7 países europeus. E, em particular, destaca-se o papel da Câmara Municipal de Lisboa, da ENOVA, mas também com a EML, com a EDP Distribuição, com o Técnico, com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, com o Centro para a Excelência e Inovação da Indústria Automóvel, a Reabilita e a Altis Labs. A verdade é que este papel das parcerias, o multilateralismo das parcerias da cidade, são as inovações da nossa cidade partilhada, são as inovações onde nós podemos fazer uma cidadania bottom-up e onde o futuro é o presente. Lisboa é o farol de progresso, sempre foi, e foi em momentos críticos. Mas ser o farol do progresso significa também ter uma batalha de uma geração. E a melhor arma possível que nós temos é a evidência científica. Por isso, obrigado a todos os intervenientes, em particular à ENOVA, em particular ao programa Sharing Cities, que são o controlador aéreo deste farol. Obrigado. So, Nathan, do you want to take the floor? Yeah, no problem. We're very glad to listen from you.
Thank you very much. We can take the mask off, can't we, for this? Thank you. Thank you very much for inviting us, and thank you for your kind words. My name is Nathan Pearce, and as has already been said, I'm the Programme Director for the Sharing Cities programme, and I'm also head of the Smart London team at the Greater London Authority, where I support the Chief Digital Officer for London, Theo Blackwell, in designing and delivering London's smart city strategy, and also helping the Mayor to figure out how we can get smart technologies contributing to outcomes across the city and across the municipality as well. And today, I'm really delighted to be invited here to take you through the Sharing Cities journey. It's an excellent story of collaboration, strong partnership between our cities, London, Lisbon and Milan, and our fellow cities as well. And it's also a story of really, really great results, because we've managed to deliver some excellent technologies that are in operation in your cities as we speak. You're going to get an overview from me of the kinds of technologies that we've deployed in Sharing Cities, and then you're going to hear a lot of in-depth detail from a number of presenters from the partnership about what we've done, how we've done it, and the results and impact that we have had. Is it that one there? Point it there. Always when you talk about smart cities, this always works. Every time. Next that works. Yeah. Next slide, please. Next slide, please. Hey, there we go. Well, I've done that part already, so you know who I am. I think we can skip that. I've got it working. There we go. Perfect. Right, I'm going to give you a quick overview of the Sharing Cities programme now. So it's a large-scale research and development programme funded by Horizon 2020. We received 24 million euros in funding, so it's a big programme. However, that is split across 6 cities. So I think probably already heard, but we have what we call our 3 lighthouse cities. So that's Greenwich in London, Lisbon and Milan in Italy. And then we have our 3 fellow cities or replicator cities, which is Warsaw in Poland, Burgas in Bulgaria and Bordeaux in France. And the idea is that we're testing 10 types of smart, digital, connected, low-carbon technologies in the 3 lighthouse cities, which are grant-funded to implement the technology. And then what works in those cities is scaled up and replicated in the other 3 cities, proving that there's a business model, demonstrating that these interventions aren't just relevant to one specific city, but can be scaled up to many others. And it's a large partnership as well, and this is one of the really important things about Sharing Cities. It's a collaborative partnership between private sector businesses, public sector organisations and academic institutions as well. So here in Lisbon, there's a really great partnership of public, private, academic partners, and that's the same both in each of the other cities and across the programme as a whole. And I think that's really important in how we've been successful in delivering. Now, we are at an end of this project now. So the programme was originally 5 years. Because of COVID, we had a year extension. So it's been a 6-year programme, long time, but we're finally coming to an end. December the 31st is when the programme officially finishes. So a lot of what we're telling you now has happened, it's in place already and achieving results. Oh, went too far that time. There we go. So in terms of the journey, as I mentioned, it's been a 6-year journey. So it started in 2015, and this programme has involved 32 partners and over 120 people have worked on this programme over the course of its life. So we've had a huge amount of people involved right from the beginning in terms of generating the idea, designing Sharing Cities, coming up with what measures we were going to implement. And then there was a big process of gathering the partners, negotiating who was going to be involved, developing the concepts even further. And all of that was happening before the programme got properly designed and the bid went in, and then we were successful. And then delivery took place. We started that in 2016, and over the course of 2016, 17 and 18, delivery took place
at pace in all of our cities. And during that period of time, we started to see results very early. I do believe some of the retrofits to private sector housing in Lisbon were some of the first to be completed. So you scored some points there in getting results in nice and early. And throughout this whole process, there were a number of challenges, a number of changes. We've had to be very adaptive. We've had to respond to differing circumstances. But as the results have come in, we've seen some really impressive carbon reduction, efficiencies and deliveries of the technology. And we've really started to realise the impacts that we set out to realise. And it hasn't been without its challenges. So 6 years is a long time, lots of things happen, but we've had some pretty big things happen during the period of this programme. Every single one of the cities has seen a change of either mayor or politician. That's fairly natural in a programme like this, but it means that things can change and you have to adapt to those change. But there were 3 big things that happened during the course of this programme that we didn't predict. The first one was GDPR. When that came in, that had a big impact on the types of technology, but particularly the data that was being generated by the IoT and the technology that we were implementing, and the way that we collected that data and used that data. So we had to adapt to those changes. In fact, it put our programme at the forefront of how cities were using GDPR in IoT and technology. The one in the bottom left, you probably guess what that is. You can probably hear the English accent. Unfortunately, we had Brexit in the middle of this programme, which wasn't foreseen by many of us. And that caused us an issue, particularly in terms of the uncertainty of what the negotiations were going to bring, but we managed to see our way through it. And then the big one that happened to all of us and is still happening now, COVID came along, and that was the cause of the big delays. So when the first lockdown happened, we had to stop all work, particularly on buildings, and we had to get an extension for a year. But despite all of these challenges, we managed to overcome all of them. We've still delivered, and we've shown that actually a lot of the technology that we were deploying in our cities was really helpful in helping cities respond to the challenges, particularly of COVID, and particularly of understanding our populations. I'm going too fast with this clicker. There we go. So in terms of the technology, we have split the types of technology into 3 main areas, and I'm going to give you a very quick tour of what that technology is. We divided it into people, place, and platform. In terms of place, this is all about urban infrastructure that is connected, generates data, and allows the local authority to be more efficient. And in this area, it's things like mobility, energy management, retrofitting buildings, and also street lighting. Platform is fairly obvious. This was the data platform that tied all of these technologies together. In some of the cities, we designed them from scratch. In other cities, it was about adding functionality into existing platforms. And in terms of people, we really wanted to make sure that we did quite a lot of human-centered design, user-centered design, put the citizen at the center of how we were developing this technology. And also we explored incentivization and how we can start to do things around behaviour change. So in terms of retrofitting, I did it that time, there we go. In terms of retrofitting, I'd like to echo the words we've just heard. If we're going to meet our ambitious carbon reduction targets, in London we have a target of net zero by 2030, and I know there's targets of 2050 across Europe as well. We need to retrofit our old buildings. That's going to be absolutely key to our net zero journey. And this isn't just about the fabric of the buildings. This is about all of the digital controls, sensors and optimization that go along with this. So in Sharing Cities, we carried out a number of deep energy retrofits, 34 buildings in total, 200 apartments across those buildings. And this was all about deploying smart measures, so temperature controls, light, noise, all things that can help to reduce the energy of a building, attaching shared e-vehicles, batteries and renewable energy sources. We deployed heat pumps as well and sustainable energy management systems, all co-designed with the residents, because we're very aware that this technology is going into people's homes, and we're aware that this technology collects information about what people do with their lives on a day-to-day basis. It was really important that we involved people in that.
And the one that we're really proud of, and I'm sure you're going to be hearing more about today, is we retrofitted your own City Hall here in Lisbon. And I think that is an excellent example of managing to retrofit a heritage building, a historical building, and there's a huge amount of interest in this in the marketplace in a wider sense. And across all these deep energy retrofits, the headline is we are saving between 40 and 60% in terms of energy and CO2 reduction. These are really impressive numbers that when you scale up to a city level, you start to have a real impact. And the learning from this has been rolled out across all of our cities. In terms of mobility, the one thing that you would have hopefully seen in your city here is the bike sharing scheme. Lisbon is a city of 7 hills and lots of cobbled streets. So in terms of creating that bike sharing culture, it's not necessarily the easiest city to do it in. But by designing the scheme with citizens, using data to identify where the bikes are best placed, we have been able to roll out this scheme in Lisbon. It's been incredibly successful. I think we started with around 500 bikes and we've now scaled up to a couple of thousand and counting. So I think there's a real success story for the programme, something that we're all very proud of. In Milan and London, we've been looking at mobility as a service. In Milan, we've deployed 10 mobility islands, and these are areas that test multiple types of mobility all in one area in a seamless way, interconnected, sustainable, simple, and these are proving very popular, and the city of Milan is looking to scale these up also. And in Greenwich, we've tested a whole range of things around smart parking, lamppost charging, which has proven to be very popular for EV vehicles, e-cargo bikes as well. And we've also converted Lisbon's municipal fleet from combustion engine to electric engine. Again, that is something that contains a really good and interesting business model for other cities to follow, where you've seen very large CO2 savings, a 7-year payback window, and this is something that we would encourage other cities to learn from. And all of this is also feeding into our recovery conversation. How do we recover from the pandemic, and how do we make sure that people don't go back to their cars and keep using public transport? So the kinds of mobility that we've been testing here feed into that conversation and help people who are planning for our cities in the future. And then finally, the role of data and the citizen is really crucial in the makeup of smart city infrastructure. One of the things that we've tested that you saw in the video earlier is the digital social market concept. And this is all about how do we incentivize citizens to make low carbon choices in return for tangible rewards that they can actually use and use to buy things. This has proven to be very popular. We've got over 3,000 people signed up across our cities. We've got 3 very different types of digital social market in operation. Again, I think you're going to hear about these in more detail. And a highlight for me that we heard yesterday is that in Milan, they have actually managed to reward over 350,000 euros worth of benefits. And I think that shows how these things can actually work at scale. In terms of data, we've done a lot in terms of platforms. In London, we've managed to build in capacity to London's data store to accept information from IoT. We've influenced the design of your very own data platform here in Lisbon. And we've also been testing things like digital twins and big data applications. So we've done a lot. There's a huge amount of learning that is coming out of a program of this size and this complexity. So one thing that we wanted to make sure we avoided was losing that expertise and losing that knowledge as the program ends. And we're really keen also to make sure that other cities can replicate what we've been doing. So in order to help that, we've done what we call packaging. And what that's resulted in are the Sharing Cities playbooks. We've got 6 of these playbooks that cover a range of the technologies that I've just mentioned. And each of these playbooks are aimed at helping other city officers understand what we did, right from the very design phase, the ideation, through to how we've procured things, the business models, how we've delivered the projects on the ground, and then the results and impacts that have followed. And by sharing this information, we hope that others will be able to then make a really good business case to their politicians and their senior leaders to do something similar as well. I really encourage you to go on our website, have a look at these on sharingcities.eu. That's my plug for going on and having a look. And please download, they're all free.
In terms of our strategic aims, so sort of taking a step back and looking at the project at a high level, we had 4 main strategic aims that we've been reviewing over the last month, and we think we've got a really good story to tell here. Those 4 aims are about collaboration and citizen engagement, adopting a digital-first approach, so using digital services to improve outcomes in our cities. It's about accelerating the market, using the Sharing Cities programme to get more people interested in purchasing and procuring this technology, and also about how do we leverage in more investment to scale up what we've done across Sharing Cities. And we have achieved all of these strategic aims. And we have exceeded in many circumstances. We've got really strong citizen engagement in place in all of our cities and a really good story to tell about how you do actual proper user-centred design. We've demonstrated the value of public-private academic collaboration. We've shown that it works in terms of developing new types of technology. And where we have these collaborations in place, we have shown that the longevity of that technology is improved and things will last beyond the end of the Sharing Cities programme. We have well over 30 well-designed digital solutions in operation in our cities being used by citizens to make better choices about how they live in their homes and move about the city. And we've built in capacity into our city for the city officers to understand this technology and understand how to use data and use it to influence and design future policies. Our replication plans in our fellow cities are delivering excellent results. We've influenced national conversations in all 3 of our lighthouse cities, and we've engaged over 100 cities outside of our programme through various different events and also through the wider Horizon 2020 network. And we've done that with a rich case of a rich theme of use cases, case studies, information and tools that we're sharing with all of these cities and encouraging them to use. But most important of all, what we have managed to do through Sharing Cities is demonstrate that this kind of technology has an environmental impact, it has a social impact, and it has an economic impact as well. And that we have made the case that low carbon technology, digital technology, has got to be a really important part of how we achieve these 2030 targets and how we manage to see our way through to net zero. And to that end, one thing that we're very, very proud of is we've used the 24 million euros in funding that we received from the Commission to leverage a further 264 million of investment into the cities and into other cities in and around the Sharing Cities programme. So this is something that we are really proud of. Well, I've just skipped it. There we go. This is something that we're really proud of. And a lot of this has been around scaling up the work in retrofits. There's a huge amount of investment out there available in the market to do this kind of retrofitting at scale. The mobility services in Lisbon have all been scaled up from what we originally set out to do. And we've also managed to work with places like Warsaw in developing their park and ride and developing more mobility islands. And in London, it's driven the creation of a new project called Digital London, which is looking at how we can start to bring investors in, how we can start to bring technology in and do this kind of technology at scale. Because Sharing Cities has all been about piloting, but we're only going to have a real impact if we deliver these technologies at a scale that matters and has an impact. But the absolute biggest highlight for me, and a note that I'm going to end on, is the partnership. It's been an absolute privilege to work with an excellent group of people over this last 6 years. Incredibly talented people in each of our cities, many of whom are here today and I can see in the audience. And even though the journey of Sharing Cities is very much coming to an end in December, and I will miss working with everybody on a day-to-day basis, I am sure that we will find ways to collaborate. And indeed, over the last couple of days, we've been talking about lots of new ways to collaborate and keep working, both as individuals, but also as cities, moving forward and try and start new journeys together in the future. So thank you very much for inviting us here today. Big thank you to Lisboa Renova for organising this event as well. And I'm now handing over to Roberto. I'm now handing over to Roberto from Milan, who's going to talk to you about building retrofit. Thank you very much. Thank you. Where's the bowl? Oh, I'm walking off with that. You're still here.
How does it work? This one or this one? It was this one. So, good morning, everyone, and thanks to Lisbon Innova for inviting us and for letting us to share some insights from sharing cities in Milan. My name is Roberto Nocerino. I'm the project manager for the municipality of Milan of sharing cities. Let's see. Okay, I can do it. Let me start underlining one fundamental aspect that Nathan has already underlined, is the importance of private, public, and academia partnership in our program, and this was the only way for delivering all the things that we delivered across 6 years. In particular, in Milan, this is the partnership in Milan. I'm not going to list all the partners, but just let me say that the local network was composed by 70 partners, including academia, agency from the municipality, research center, small, medium enterprise, corporate, NGOs. So wide panel of knowledges, wide panel of experience, and that was the added value definitely of our program. Of course, with the municipality of Milan coordinated this partnership. This is the project area. It's a quite big area in the southeast of the city. It's a former industrial area with 70% of real estate asset in G or F energy class, so very weak efficiency, and it's an area characterized by a weak mobility in comparison to the rest of the city. So we decided to choose this area exactly because of these challenges, so to try to improve this situation. And this is what we have done across 6 years. I'm not going to go through all the measures, but let's say that we worked on, as I said, mobility. We work on building retrofit, and we work on sensors in terms of what we put on the ground in the project area. I will be focused instead on one particular measure that is related to building retrofit, that I think is one of the flagship of sharing cities in Milan. But before to start, some statistics just to share with you which is the situation in Italy. We have 55% of real estate stock is older than 40 years, so very inefficient. And in the metropolitan area, we can say that in the metropolitan area, we can say that 50% of CO2 emissions are related to building stock, and 25%, average speaking, of pollutant. So obviously, a city that wants to address the challenge of being smarter and more efficient has to work on building retrofit. But the problem is that having more than 50% of dwellings being multi-owned, so they are multi-property building, of course you have to work with the, let's say, the decision maker in each of the buildings. So we knew it from the very beginning, and we knew that we needed a co-design methodology that helped us in engaging owners of this building and in co-designing the intervention with them. So this is this is what we done from the very beginning. So we started with a public call, and we selected the 55 buildings that apply to this call. 20 of them were selected for the co-design methodology, and that I'm going to show you later on. The co-design process involved around 900 families across 30 co-design meetings. So it was a quite tough job, but was a fundamental and mandatory for reaching our results. So this is the co-design methodology. We divided the representatives of these 20 buildings in 3 clusters, 7 buildings each, more or less, and we involved this cluster in 3 co-design meetings. The first one was devoted to building trust with them. So we asked them to imagine their ideal building, to work with us, to brainstorming, and to try to understand which were their feelings and desire in terms of what they wanted to see
in their building. In the second one, we play with them, applying gamification methodology. So we create some cards that were able to explain in an easy way all the different possible technical solutions that they wanted to see applied in their building. And we asked them to create two different options, so the gold one and the pink one, with that were, let's say, that were aligned with the request of the European Commission. In the third meeting, we share with them the results in terms of the analysis and in terms of performances of these two options. Ask them to come back to their place and to share with the rest of their people living in their building the process and what we achieve in terms of results. So this process was definitely really successful. As I said at the beginning, the challenges were related to the need of having the majority of owners agreeing about the intervention, so voting for approving the intervention. We had a very strict deadline because we were in the European project, and we are very deep retrofit target. So the innovation, of course, we work with some financial tools, and I'm not going to go into detail for this, but the really added value was the co-design process. At the end of our journey, we retrofitted 5 buildings with energy savings around 50%, and we saved around 500 tons of CO2 every year. That correspond more or less to 20,000 trees. But these are just one slide. Okay, showing before and after, so one of the 5 buildings that we retrofitted, and the list of intervention. I'm not going to read all of them, but we worked on the vertical facade, we work on we installed photovoltaic panels, we changed the light with LED lighting, so we work on the entire building for reaching this 50% of energy saving. And okay, this is another of the 5 buildings. But what I wanted to, and I'm going to conclude, is, of course, with more than 40,000 residential buildings in municipality administrative area, in terms of numbers, sharing cities is just a drop in the sea. It's just a drop in the city. So knowing that, as a scale-up action, the municipality created an incentive schemes fitting its local needs and the global challenge. And in 2018, the municipality launched this call, that is B2, BE2, that was a 22 million euro call for incentivizing building retrofit. This call provides 25% of the not repayable direct assistance, and is already financed 25 private building retrofit, and more than 50 have been already approved. So we are trying to scaling up what we learned in sharing cities. And an example of this scale up is this building. That has been retrofitted thanks to this call, this B2, and the national so-called super bonus that finance up to 110% of the intervention cost. And we are particularly proud of this, since it has been realized by our local partners, that is TECOS, that was responsible for the building retrofit as a whole in sharing cities. And the co-design methodology developed in sharing cities was applied. I underline just 2 numbers. The first one is the 2 million euro of total cost, but thanks to this financial tool, the resident paid 2,500 euros per apartment, and then the 65% of energy savings. So we create, we were able to make this 80s building efficient like one built 30 years later. So I'm going to conclude my speech, and nope, too far. Oh, this. Sorry. Okay. So some lesson learned. Of course, as I said before, with half of the units being multi-owned or placed in a condominium, we need large-scale retrofit in Milan, and we have to involve the private building owners, so the citizens, which can be the involvement is. Yeah, I'm really going to finish. The major obstacle to. Because we have 5 slides of conclusion, so. Yeah, sure. Yes, just 5. Yeah.
Okay, and yeah, so we have to co-design with them the solution. The second thing is, okay, they want to let me finish. Okay, so the co-design cannot be a mantra, so it's important to use co-design methodology when it's really needed, and in order not to raise false expectation in citizen. And the third one is, as I said, so to collaborate with the private sector. So the municipality has to understand which are the tools that can be put that can be used for collaborating with the private sector. The fourth is the behavioral change needs strong policies and difficult choices. So in this sense, an incentive schemes is one of these strong choice that a municipality can do for leverage behavioral change. And finally, of course, we have to, the trip towards smartness is not easy. So we work, it's a city in a complex ecosystem, so we have to find a solution that consider both equity, environmental sustainability, and financial sustainability. Thank you very much. Thank you so much. Sorry for rushing a little bit. No worries. So we are 20 minutes behind time already. So muito bem, vamos passar à sessão seguinte e eu gostava de dizer que, como disse o Dr. Amish Laxmidas, Lisboa Nova era um controlador aéreo no fundo dos fluxos energéticos e da transição energética em Lisboa. E de facto acho que é uma boa metáfora, porque aéreo pressupõe que temos uma visão global que intercepta as várias dimensões da transição, as várias dimensões de gestão municipal, a integração dos privados com o público, com a academia, e eu acho que de facto Lisboa Nova tem feito isso de uma forma brilhante e fico muito satisfeito e descansado que tenha considerado a Lisboa Nova como um controlador aéreo, que acho uma metáfora excelente. E como controlador aéreo que vai agora dar-nos aqui uma visão de como é que usa de facto essa informação, esse conhecimento para o transformar em redução de consumos. E, portanto, temos aqui agora uma sessão Lisboa Nova, muito justamente, e, em primeiro lugar, convidava o Rui Diniz a fazer uma apresentação sobre como é que essa informação que a Lisboa Nova observa, portanto, através do seu Observatório de Lisboa, serve para informar a cidade. Em particular, uma lógica pública, não é assim? E depois a Maria João fará a lógica privada com as empresas. Obrigado, professor. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui perante uma plateia tão grande. Esta conferência é tão ambiciosa como o projeto Sharing Cities e, portanto, tem aqui uma quantidade de apresentações muito grande. Vou tentar ser o mais breve possível e falar-vos de pessoas e plataformas, ou como é que as plataformas podem aproximar as pessoas ou podem envolvê-las, que é um dos pilares do programa Sharing Cities. Pois, como bem a apresentação é breve, aqui. Destacar só estes 3 pontos que eu acho que são o que os Observatórios Lisboa, quer na sua componente pública, quer na privada, conseguem responder a estes 3 grandes desígnios, que são instrumentos de gestão integrada de dados, informação e envolvimento do cidadão, monitorização de desempenho. Preparei, e agora vou acertar com certeza, preparei um vídeo gravado que faz uma espécie de visita, uma viagem ao observatórios na sua componente pública. Vamos aceder a Observatórios Lisboa através do link, se calhar isto estava em play automático. Alguém pode pôr no play no canto inferior esquerdo do ecrã, João. Exatamente, há aí um play mais à direita. Exatamente, não. Vamos andar para trás. Estás a ver o play em baixo? Por baixo de Culturgest. À direita. Isto é uma verdadeira visita guiada. Mais. Exatamente. Começámos a nossa visita guiada, observatórios-lisboa.pt. Aqui a grande preocupação era como é que nós transformávamos esta Lisboa em números, que não são propriamente uma informação muito sexy, perdoem-me o termo, em algo que cativasse o cidadão.
Como podem ver, há uma clara aposta na infografia e na capacidade de atrair até um público mais jovem para temas que estão relacionados com consumos de energia, consumos de água, águas residuais, resíduos e gases com efeito estufa. Do lado esquerdo somos sempre acompanhados por um sabia que nos vai dando um conjunto de curiosidades sobre qualquer um destes 6 descritores e que nos vão informando de uma forma informal, por assim dizer. Inspirados no Da Vinci e no Homem de Vitrúvio, criámos aqui as perfeitas proporções do lisboeta no que concerne aos seus consumos. Temos então energia, temos água, águas residuais, resíduos e CO2. O mais interessante deste projeto é que nós conseguimos recuar até 2008 em termos de dados e, portanto, permitimos um grau de comparação bastante efetivo. Este projeto tem também uma área sobre a cidade e sobre Lisboa, com certeza. A informação que aqui está faz parte é produzida pela Direção Municipal de Economia e Inovação. Tem um conjunto de indicadores, sempre comparando Lisboa, ou sempre enquadrando Lisboa, quer na área metropolitana, quer no país, com dados de indicadores económicos e demografia, e que poderão, inclusivamente, ser vistos em detalhe numa publicação muito interessante chamada homónima, Lisboa em Números, que é feita anualmente pela DMEI, pela tal Direção Municipal de Economia e Inovação, e que está disponível no site da Câmara Municipal de Lisboa. Tem ainda uma compilação de recursos, são muitos, mas falamos desde o site da Lisboa é Nova, em primeiro, a Câmara Municipal de Lisboa, portanto, sites locais, sites nacionais, sites internacionais, onde toda e mais informação que aqui está, nós agregamos a informação de todos estes locais e, portanto, facilmente lá chegamos. Entramos já nos descritores, na energia. A estrutura é basicamente a mesma. Fazemos sempre uma abordagem ao consumo total e ao consumo per capita, como vos disse, já com uma série de dados bastante longa, desde 2008. Depois fazemos a desagregação por setor. De 2008 até 2019 vemos os consumos de energia, os gasóleos, as eletricidades, o gás natural, jet fuel, outros combustíveis. Podemos segregar apenas um combustível ou agregá-los todos, sempre por ordem crescente de consumo e, portanto, os que estão em cima têm sempre uma ordem de grandeza e de magnitude superior. E depois temos a desagregação por setor, sempre de uma forma gráfica apelativa para que as pessoas percebam as diferenças entre estes 5 grandes setores de atividade na cidade, apesar de ser uma cidade altamente terceirizada e onde a agricultura e a indústria têm um peso muito pequeno. Depois temos aqui, lá está, a preponderância do gasóleo e da eletricidade, o seletor de danos e a possibilidade de exportar estes gráficos para outras utilizações. Lá está, providenciar informação organizada ao cidadão, mais uma vez. Continuamos e continua com mais uma série de gráficos, neste caso a distribuição das formas de energia pelos setores, e isto é quase lúdico e formador de alguma forma, portanto tem também aqui esse papel bastante relevante, e tem outra boa e enorme facilidade, descarregar estes dados. Não nesta forma tão apelativa, mas para um público mais especializado, poderão descarregar os dados e ter um Excel com toda esta série de dados, desde 2008 até 2019, até o ano disponível, com aquilo que nós chamamos as matrizes de energia de Lisboa, que estão aqui disponíveis, portanto, desde o ano 2008 até 2019. Algum do público que aqui está especializado nesta área pode e deve fazer o download e usar esta informação de outra forma, que lhe seja mais confortável, por assim dizer. Passamos agora ao descritor água. Isto agora vai ser sempre... A estrutura é muito parecida. A água temos aqui o consumo total, 55 milhões de metros cúbicos de água consumiu Lisboa em 2019, qualquer coisa como 100 metros cúbicos por ano por habitante. Traduzindo isto por miúdos, lá está, são 296 litros por dia. É esse o grande objetivo desta versão pública dos observatórios. A divisão por setor, são muitos os setores de consumo de água, mas fundamentalmente temos o setor doméstico que representa metade do consumo de água em Lisboa, 49,5%.
Na água temos ainda uma particularidade muito interessante que tem a ver com a informação disponível, que é este mapa por freguesias, onde conseguimos obter informação sobre o consumo total da freguesia, o consumo doméstico da freguesia e o número de contadores monitorizados nesta freguesia. Podemos ainda ver um ranking que obviamente tem que ter em conta a dimensão populacional de cada freguesia, com os consumos de água e a informação que está contida no mapa que vos mostrei anteriormente. Águas residuais, portanto, 54 milhões de metros cúbicos de água geram outros tantos de águas residuais, até um pouco mais por causa das águas pluviais, cerca de 112 metros cúbicos por ano por habitante, em 3 estações de tratamento de águas residuais. Esta ideia de informar sobre que existem 3 grandes hectares que não só tratam água de Lisboa como água fora de Lisboa. É o caso, por exemplo, da hectare de Beirolas, que trata mais água de concelhos limítrofes do que propriamente este gráfico que estão a ver agora, do que água dentro de Lisboa, e uma hectare de Alcântara, maioritariamente tratando água de Lisboa. Mais uma vez, o peso das 3 hectares no tratamento e a reutilização da água, um tema de futuro, 17 mil metros cúbicos já usados em lavagens, e quase 1 milhão de metros cúbicos usados internamente pelas águas do Tejo Atlântico. Resíduos, 597 quilos por ano por habitante. É um número que importa reduzir, seguramente. Podemos ver não só os totais, mas as recolhas seletivas de orgânicos, as recolhas seletivas de embalagens, de vidro, de papel e cartão. Podemos, adicionalmente, ver essas tipologias em separado, portanto, ainda temos uma fração de indiferenciado muito grande, é verdade. Temos ali aquele enorme desvio entre 97 e 2000, quando implementámos a valorização energética em Lisboa e largámos o aterro. Estou a individualizar apenas esses dois destinos finais para verem que, felizmente, em 2019, creio eu, 8.300 toneladas apenas em aterro dos resíduos recolhidos em Lisboa. E esta taxa de recolha seletiva, que apesar de ser modesta, 26%, tem vindo paulatinamente a subir, o que é uma boa notícia. Termino, gases com efeito estufa, não menos importantes. Lisboa vem de qualquer coisa como 3,2 milhões de toneladas para 2,2 milhões de toneladas em 2019. Isto, em termos per capita, significa uma evolução muito, muito positiva. 6 toneladas por habitante em 2008, 4 toneladas e meia por habitante em 2019. É um percurso extraordinário. Podemos ver aqui que 60% das emissões de Lisboa são territoriais, ocorrem dentro da cidade, e depois os âmbitos 2 e 3, sem estar a alongar muito, são emissões induzidas pela cidade, mas que ocorrem fora dos seus limites. Temos ainda a desagregação por gases com efeito estufa, monitorizamos o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, gases com efeito estufa, que existem ainda mais uns quantos. A desagregação por setores, transportes e serviços, são claramente os grandes emissores e os grandes contribuidores em Lisboa. Eletricidade e gasóleo, por analogia com os setores, são também os grandes contribuidores. Temos ainda um acesso privado, vão falar agora mesmo, enquanto ele aparece, e a Maria João vos vai apresentar sucintamente o acesso privado. Resta-me agradecer e convidar-vos a visitar os Observatórios de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado e muitos parabéns. Aqui é outra dimensão que a doutora Amis mencionou, que é a dimensão farol, o bom exemplo que estão a dar para outros municípios que possam usar este tipo de informação. Maria João. Vamos então ver a informação privada. Olá a todos, bom dia. Vamos lá ver se eu me entendo, se não peço aqui ao João para ir passando os slides. Eu vou então falar sobre os observatórios privados. João, podes passar, se calhar era mais fácil. Portanto, o que vocês viram anteriormente é informação agregada de cima para baixo sobre a cidade, e agora o que os observatórios privados, o princípio é exatamente o inverso, é informação de baixo para cima, portanto ao nível de cada entidade, e com esta lógica que as entidades também, para terem uma gestão integrada e consequente de sustentabilidade, elas precisam de ter informação tratada, informação disponibilizada de maneira a que vários níveis de decisão e vários níveis de operação possam contribuir para estes objetivos. E, portanto,
Nós temos, nestes observatórios, a observação de eletricidade e de água e o pressuposto é temos que ter acesso a dados de contagem, de telecontagem. Podes passar, João? Como ao Rui, eu também vou-vos mostrar aqui um vídeo. Cá em baixo, ok? Portanto, como o Rui disse, acesso privado. O que vocês vão ver, obviamente, não diz quem é que é o utilizador e, portanto, temos aqui uma coisa escondida por privacidade. E começo por vos dizer que nós entramos num dashboard onde podemos ver a informação agregada, quer em termos anuais, quer depois em termos mensais, podemos ver o custo, podemos ver o consumo e nós escolhemos, categorizamos, de acordo com aquilo que a entidade diz que é relevante para ela, as instalações. Portanto, temos vários tipos e podemos comparar entre os vários tipos os consumos, quer numa base mensal, como eu disse, quer numa base anual, e em consumo ou em custo. Aqui nós estamos a ver, obviamente, consumo de eletricidade. Nós também temos isto desenvolvido para a água. Hoje vou-vos só apresentar em termos de eletricidade. Depois, carregando uma determinada categoria, podemos comparar entre as instalações que lá estão e é importante ver que a comparação pode ser em termos totais, mas é mais relevante depois se tivermos indicadores específicos, como o consumo por área útil, área bruta, por número de funcionários. Esta informação, esta possibilidade está implementada, mas a informação ainda não está carregada, mas é possível fazê-lo. Se estivéssemos a ver o nosso portal, poderíamos ver a informação georreferenciada dos pontos de consumo, aqui não, naturalmente, por privacidade, e, portanto, aquilo que podemos ver aqui é uma instalação específica e começamos a ir, eventualmente, mais para um gestor de edifício. Aqui começa a ser mais importante para um gestor de edifícios e temos aqui toda a informação sobre esta instalação. Podemos também descarregar os gráficos em vários formatos e ver, numa primeira abordagem, uma informação mais geral sobre consumos e custos anuais, o mesmo em termos de perfis. Depois podemos ver, e neste caso temos produção local de eletricidade com sistema fotovoltaico, podemos ver também quer o consumo, quer a produção local, isto é a informação que está disponibilizada. Podemos ver em várias escalas temporais, quer fazendo um scroll, quer depois utilizando estes tabs, e podemos, portanto, ao fim e ao cabo, ver um histórico de uma forma que nos interesse mais. Depois entramos em informação mais detalhada sobre os observatórios, ou sobre o nosso consumo, e temos vários tipos de gráficos. Podemos ver consumos em períodos homólogos, podemos ver a faturação e o consumo em termos de períodos tarifários, podemos ver qual é que é a tarifa que se aplica neste mês ou neste em específico em que estamos a analisar. Podemos ver este mesmo consumo ao longo do dia e de como é que ele se distribui pelos vários períodos tarifários. Podemos comparar qual é que é a dispersão para um mesmo tipo de dia, portanto, todas as quartas, todas as quintas, como é que o consumo varia nestes dias, se é muito idêntico, se não é. Também temos informação sobre o consumo de energia reativa e depois temos comparações ao longo, portanto, num dia típico, quer comparações com o mês anterior, quer comparações com o mês homólogo. E, finalmente, também podemos comparar aqui entre dias e olhar para os vários dias do mês, todas as segundas, todas as quintas, todos os domingos. Por exemplo, aqui podemos considerar que há uma anormalidade num domingo, vamos tentar perceber se isto se verifica sempre ou não. Portanto, temos um conjunto de análises muito fáceis e intuitivas para quem está a gerir edifícios. Depois, em alguns edifícios, temos os consumos desagregados ao nível dos quadros, portanto, atrás do contador. Neste caso, conseguimos individualizar o que é o consumo de ar-condicionado de termoacumuladores. Claramente, temos um consumo muito superior de ar-condicionado. Podemos ver isto ao longo de um dia, ou podemos ver isto também depois, noutra escala, ao longo do ano. Podemos escolher os dias que queremos analisar. Esta informação toda é passível de constar de um relatório, para além de descarregarmos os gráficos que quisermos, e podemos fazer um relatório que tenha todos estes gráficos, ou poderemos dizer que não, que queremos ver gráficos específicos e ter um relatório com gráficos específicos e, portanto, esta funcionalidade é automática, se quiserem, e obtemos-la para qualquer mês que queiramos, para qualquer instalação. E, portanto, é gerado um PDF e aqui o que é importante é
os gestores dos edifícios podem também assim ter uma ferramenta de reporte a quem quer as chefias, quer para eles próprios terem este tipo de informação sistematizada. Existem aqui alguns comentários nestes relatórios, mas que são muito descritivos, essencialmente não têm nada de análise. Depois, nós temos também uma funcionalidade do utilizador, portanto, o próprio utilizador pode alterar os seus dados, mas mais importante é um gestor de topo pode dizer quem são os utilizadores que podem aceder a esta ferramenta e com que níveis de acesso. Portanto, se acedem a todas as categorias, se acedem dentro de uma categoria a todos os edifícios, se acedem a um edifício quer na vertente de energia, quer na vertente de água, portanto, por exemplo, um gestor de um edifício pode ser interessante que aceda àquele edifício só na vertente de energia e na vertente de água, como poderá ser interessante comparar com outros edifícios do mesmo género. E, finalmente, também disponibilizamos uma lista de instalações que estão dentro do observatório para que se aceda mais facilmente a quais são as instalações, e isto naturalmente depende do nível de acesso, e também temos, como eu disse, esta funcionalidade para as instalações de água. Só revelar aqui um bocadinho algo que disse que não revelava, mas na realidade este edifício que nós tivemos a ver é o edifício dos Passos de Conselho, que foi intervencionado no âmbito do Sharing Cities, e vocês podem observar a elevada redução de consumo que ocorreu, e com esta deixa, faço aqui a ponte para o Carlos Raposo, que vos vai apresentar a intervenção específica que foi feita neste edifício. Muito obrigado, Obrigada a Maria João. todos. Maria João, tenho só uma pergunta para clarificação, que acho que várias pessoas podem ter esta questão também. Quem e como pode ser um utilizador privado? Neste momento são utilizadores privados e instituições que são associadas da Lisboa Nova, sendo que temos aqui o objetivo de estender, em particular, por exemplo, às juntas de freguesia, que já foi apresentado e foi visto grande interesse na utilização desta ferramenta. Ainda não o fizemos porque estávamos aqui num trabalho que neste momento chegou a bom porto de integração com os dados da E-Redes, e, portanto, vamos buscar os dados diretamente à E-Redes. E aqui um obrigado ao engenheiro Leal Sanches e à Vera pela agilização. E, portanto, vamos abrir a privados. Aquilo que nós pensámos numa primeira abordagem foi abrir a quem integra o Compromisso Verde de Lisboa, às empresas que integram o Compromisso Verde. Fantástico. Mais uma grande cooperação entre o privado e o público. Sem isso não vamos a lado nenhum. Muito obrigado, Maria João. Vamos lá ver as maravilhas que têm sido feitas nos Passos do Conselho. Portanto, Carlos Raposo. Ora, bom dia a todos. A ver também se aqui se me oriento com O Carlos, se quiser tirar a máscara, acho que pode. É que fica mais perceptível. É, percebe-se melhor, Pois, sim, de facto. Obrigado. A ver se me oriento então aqui com a passagem dos slides. Então, o meu nome é Carlos Raposo, venho aqui apresentar o caso dos Passos do Conselho. Eu estou na Lisboa Nova desde 2015, portanto este foi um processo que eu fui acompanhando, não tão proximamente, mas agora na fase dos resultados tenho acompanhado mais de perto, resultados que já foram aqui revelados e que são claramente promissores. Eu costumo ter aqui um slide só de quebrar gelo e por norma sou muito rápido, mas vou fazê-lo na mesma sem ter colocado aqui. Estou casado, tenho um filho a caminho, portanto estou babado com esta novidade e isto também serve aqui para estar mais descontraído e haver uma proximidade maior. Tenho um pestinha de 4 patas que nos anima e por norma são estas as pessoas os seres vivos que me costumam ocupar mais no meu dia e ter maior proximidade. Para que é que isto serve no caso dos Passos do Conselho? Rigorosamente nada, mas como eu estava a dizer, serve para criar aqui uma proximidade. E lá está, dificuldade. Ok. Passos do Conselho. Toda a gente conhece, um edifício emblemático, um edifício classificado, situado no coração da cidade de Lisboa. Tem um peso significativo pela sua arquitetura. Portanto, é um edifício que, por si só, exige
exige uma intervenção cuidada e que tem as suas dificuldades, ou os seus desafios, como eu prefiro usar, para a sua reabilitação ou a sua intervenção. Portanto, é um edifício histórico, foi construído já depois do terremoto de 1755, foi afetado por 2 grandes incêndios, o primeiro do qual destruiu completamente o edifício, voltou então a ser reerguido. Um segundo incêndio o afetou, destruindo a cobertura do edifício e voltou a ser intervencionado. Mas é um edifício que tem um peso grande, não só para a cidade, mas também a nível nacional. Podemos ver aqui uma representação na fotografia mais à direita da proclamação da implantação da República, em 1910, e, curiosidade, uma primeira fotografia, se calhar da mais antiga, ainda antes do incêndio de 1863, com uma imagem bem diferente daquela que conhecemos atualmente. Portanto, é um edifício que tem um peso grande e também com isso traz muitos desafios, como eu disse, para se conseguir ter uma intervenção de fundo. Ok. Aqui, eu se calhar vou passar aqui a este slide. Obviamente são imagens que também já se viu um pouco a correr naquele vídeo da apresentação inicial, onde podem ver um pouco a parte interior do edifício. Belíssimo, vale a pena visitar e podem obviamente também fazê-lo, se não me engano. Há um domingo por mês em que essas visitas são possíveis. Bom, pelo menos sei que essa possibilidade de visitar é possível, agora o período não sei precisar. João, se me puderes ajudar a passar, que eu estou com alguma dificuldade aqui com o cursor. Objetivo principal na reabilitação, obviamente, melhorar a eficiência energética do edifício, mas mantendo as características e a sua traça original. Isso é um grande desafio para edifícios desta tipologia, edifícios classificados, crescem neste desafio de intervenção. Slide seguinte, João, se faz favor. Como eu estava a dizer, é um desafio. Como é que se vai fazer este tipo de intervenção sem de certa forma, ter um impacto visual naquilo que são os traços arquitetónicos e o design do edifício? É algo que foi um desafio grande para a Câmara de Lisboa também conseguir avançar, e que houve, obviamente, decisões que foram tomadas pelo caminho que acabaram por influenciar algumas das medidas e os timings que foram da sua implementação. Portanto, foi avaliado primeiro o tipo de medidas que podiam ser feitas, analisou-se, obviamente, os pilares principais de potenciais intervenções, intervir na cobertura e pavimento, na fachada exterior. Obviamente, os equipamentos de climatização e de iluminação são logo alvos de maior enfoque. A potencial implementação de sistemas de produção de energia renovável. Portanto, foi tudo analisado e começou-se a desbravar o caminho com aquilo que se podia ser feito. Em termos da cobertura e do pavimento, chegou-se à conclusão que não haveria essa necessidade de intervenção. Na fachada exterior, sim, e aqui houve logo uma limitação de onde é que se poderia fazer e o que é que se poderia fazer. Em termos de aplicação de isolamento para este tipo de edifícios, obviamente há constrangimentos grandes. São edifícios em que a sua fachada exterior não pode ser alterada, e daí a aplicação de isolamentos pelo exterior não foi equacionado. Ou melhor, não era uma possibilidade face a este tipo de intervenção. Mas tínhamos a possibilidade de intervir nas janelas, algo que também já irei falar. Sistemas de climatização foram substituídos, sistema de iluminação também, e a implementação de renováveis foi algo também que se equacionou e que acabou por ser possível, embora com desafios. Aqui dão poucas imagens, mas eu já detalho se calhar no slide seguinte, mais à frente, João, fecho mais um. E isto não estava a contar que tivesse aqui estas animações, mas desafio que foi logo identificado: substituição das janelas. Portanto, eram caixilharia de madeira, exigia um cuidado muito especial para a sua intervenção.
Foi também um dos desafios grandes, porque nem todas as empresas têm capacidade para responder para este tipo de intervenção, terem a capacidade de intervir na caixilharia, mantendo a sua traça original, mantendo também a sua estrutura, a cor de madeira, e tanto foi um trabalho demorado, não só no seu procedimento público, mas obviamente na sua implementação, pela especificidade do trabalho que teve. Portanto, todas as caixilharias de madeira foram recuperadas e colocadas no edifício dos Passos do Concelho. A implementação de um sistema de produção de energia de fonte renovável foi obviamente equacionada, foi outro dos desafios difíceis de superar. Muitas e longas conversas com a DGPC, obviamente pela questão do impacto que teria visual a instalação deste tipo de sistemas. Teve que haver também compromisso e procurar-se empresas que conseguissem corresponder, nomeadamente para que os painéis tivessem o menor impacto visual possível, e assim temos estes painéis fotovoltaicos com moldura escura para também minimizar esse impacto, mas, como se consegue ver pela imagem, conseguiu-se avançar e implementar. Portanto, as soluções, como eu falei já um pouco, de envolvente exterior, substituição, ou melhor, a reparação da caixilharia existente, aumentou-se também a espessura dos vidros que lá existiam anteriormente, não se colocou vidro duplo por não haver a capacidade de o fazer com estas caixilharias, mas aumentou-se a espessura e também com isso aumentou-se o conforto. Substituição dos sistemas de climatização do AVAC foram intervencionados também com parcerias externas e colaboração com a Agência de Energia Japonesa, o NEDO, que acabou por intervir nesta vertente. Iluminação, a substituição de mais de 2.000 lâmpadas para tecnologia LED, melhorar a eficiência do edifício, mantendo também as suas condições de luminosidade que se conhecia. Implementação do sistema de fotovoltaico, também já referi, contribui com cerca de 26 MWh ano nos consumos do edifício, e um sistema de monitorização que nos permite acompanhar e ter uma visão agregada do que é que são os consumos, o que é que eram os consumos e do que está a ser agora com a implementação destas medidas. Como podemos ver, houve um decréscimo, também já foi referido na apresentação anterior, este decréscimo significativo. Passámos de um consumo perto dos 500 MWh no edifício para consumos anuais de cerca de 220, 230 MWh. Portanto, 50% de redução. Eu aqui focava mais até 2019, uma vez que 2020 entramos num ano distinto, pandemia. Portanto, focamos aqui muito na comparação do ano pré-início das medidas de 2016. 2017 começaram a implementação das medidas na substituição das janelas, e 2018 foi quando foram substituídas a iluminação, a substituição do sistema de climatização e também o sistema fotovoltaico. Portanto, contribuíram fortemente para estas reduções. Como eu estava a dizer, 50% de redução, 2016 2019, algo que se tem-se mantido em 2020. 2021 ainda estamos a aguardar pelo final do ano para ter esta métrica. Contribuição de emissões evitadas de 84 toneladas por ano. Houve um investimento total de perto de 900 mil euros, repartido entre Câmara, que teve o bolo maior, como eu disse há pouco, da Agência de Energia Japonesa, contribuiu também em parte, e obviamente, e também por isso aqui estamos, o programa Sharing Cities contribuiu fortemente com a implementação destas medidas. Recomendações, e eu aqui vou passar muito breve. É difícil, não vou ler os tópicos todos, vou resumi-los. É difícil este tipo de implementação. Obviamente facilita ter todos os atores neste tipo de intervenções envolvidos desde o início.
não só quem é da componente técnica, mas os decisores políticos são fundamentais para que este tipo de medidas sejam implementadas. Portanto, desde o início convém olhar para este tipo de intervenções como um desafio grande e ir antecipando alguns passos que possam, desafios que vão acrescentando ao longo do caminho. Seja, como já falámos, a potencial alteração da governança dentro do município, sejam as questões como agora atravessamos da pandemia e que trazem, obviamente, desafios extra. Temos que ir antecipando alguns destes desafios, como também já referi nas especificidades técnicas para o lançamento de procedimentos de contratação pública. Portanto, tudo isto trazem desafios adicionais ao longo deste processo, mas, no fundo, o que eu queria resumir é que é possível avançar e fazendo um paralelismo com outra área da mobilidade, onde também temos um projeto e obviamente, também é uma área muito difícil de ter implementação de medidas. É muito difícil, às vezes demora muito tempo, mas consegue-se. E a motivação é precisamente essa: não desistir com os desafios, ir em frente e conseguir atingir os resultados que são pretendidos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos. Bem, fantasticamente, devido aqui à qualidade dos nossos oradores, estamos só 4 minutos atrasados, portanto eu acho que há espaço para, se alguém quiser colocar uma ou outra questão, para que o possa fazer. E se calhar convidava todos os oradores a vir para aqui para receberem as questões. Alguém tem alguma questão? Questão, opinião, intervenção, seja o que for. Portanto, sintam-se naturalmente em vossa casa. Um parceiro que tenha alguma observação a dizer. Senão eu invento uma questão. Isto é... Mas por acaso eu tenho uma questão que acho que interessa aqui a todos, mas até era se calhar mais para o nosso amigo de Milão. Portanto, mas perguntar a Maria João, que ela deve saber tudo. Fiquei muito curioso e muito satisfeito com a notícia do Nathan e depois do colega de Milão, de que, na verdade, este projeto permitiu financiar 24 milhões, mas, na verdade, alavancou 260 milhões. Milão disse que tinha, com esta dinâmica, a cidade tinha implementado um programa onde tinha investido também 20 million, yes. Gostava de perceber, porque aqui isto é importante para a cidade de Lisboa, como é que nós vamos fazer isso em Lisboa. Portanto, so how can we make this in Lisbon? So what business model was behind your investment in Lisbon? So did you finance directly the citizen? Was it a revolver fund that came back and was applied again? So how was it? Yeah. Can you hear me? Yeah. Was not a revolving fund, actually. Was internal funds provided by the municipality, and the idea was it covers 25% of the expenses of this intervention. So the idea is to try to lower the barrier of entry of this kind of intervention, and there are funds provided by the municipality itself. So To the private people, to the citizen. Okay. Yeah, Very well. It's not repayable funds, and together with this, it arrives this super bonus that is 110%, but it's a national incentive schemes that provided up to 110% of the cost, so it covers more than the cost. So obviously, this make a snowball effect for the market in these regards. Bem, eu quero dizer que tenho um sonho. Todos temos vários, não é? Mas eu nesta área tenho um sonho. Que é isto? Quero dizer é que nós possamos ter em Portugal medidas que façam, que sejam integradas entre o poder, enfim, o governo, o poder nacional, o poder local, e que sejam geridas por uma agência como a Agência de Lisboa e nos outros municípios. Porque acho que só assim é que nós vamos ter mesmo medidas que sejam úteis naquele contexto, de alguém que conhece e que é um parceiro credível, que pode de facto afiançar com a sua capacidade técnica que aquelas medidas que estão previstas fazem sentido e realmente não são nenhuma charlatanice, não é? Porque isso é essencial
para que alguém possa investir com conforto. Maria João, concordas com isto? Vês a agência a poder desempenhar este papel? Não tem nada a ver com o painel, mas acho que interessa a todos. Se não se importa, eu tiro a máscara. Não, nós não só concordamos, como estamos a envidar todos os esforços para exatamente desenvolver este balcão único. Muitos daqui que estão presentes já conhecem uma semente disto, que é o nosso e-mail de apoio ao município para apoiar a submeter candidaturas neste momento ao Fundo Ambiental. Mas esta atuação pode e deve ser muito mais lata e deve vir muito no caminho do que o professor Paulo Ferrão estava a dizer, que é não só ajudarmos nestes contextos específicos, mas como, de uma forma mais ampla, apoiarmos se quiserem, o trajeto, a jornada do consumidor final, do cidadão, em como é que há de chegar, como é que há de concretizar uma ideia de melhorar o desempenho energético da sua casa, mas mais importante não ir só fração a fração, mas olhar para os edifícios como um todo, e este exemplo de Milão é excepcional e inspirador. Deixar aqui também outra mensagem, que os municípios podem e devem também ter instrumentos próprios para alavancar, combinado com instrumentos nacionais e outro tipo de mecanismos financeiros. Muito bem. Eu acho que é isto. O que estamos hoje a fazer é falar de exemplos, dar exemplos e olhar para o futuro, porque no fundo é isso que todos estamos a desenhar, e fico muito feliz com esta sessão, que acho que correu muito bem, deu de facto estes exemplos, teve orientações políticas e com certeza recados que serão também transmitidos e tidos em conta para Lisboa, para outros municípios, e também fiquei muito satisfeito de saber que temos aqui a EDP envolvida, a trabalhar, a dar dados, e isso é de facto muito encorajador. Muito bem, a minha missão não é fazer-vos perder tempo, mas gerir o tempo. São 11 horas. Eu penso que a Maria João não levará a mal que nós tenhamos 15 minutos na mesma, não é? Sim, eu só gostava de dar aqui uma nota que vai ser solicitado agora, no Coffee Break, o certificado digital de vacinação ou um teste negativo. Ok? Obrigada. Quem não o tiver, olha, faz conta que não esteve cá. Muito bem.